A nova lei não mudou o tripé das possibilidades de SEBAS, então seguimos com educação, saúde e assistência. Havia uma especulação muito grande, acompanhamos isso de perto em Brasília, de que os templos, as entidades religiosas, também entrassem na regra do jogo do SEBAS, mas isso não aconteceu. Então, nós temos aí educação, saúde e assistência, é o mesmo tripé da legislação anterior, e neste ponto, então, não houve alteração. Seguimos. Eu preparei para vocês, eu sou professora, disse para vocês isso no início, então eu costumo adotar uma regra didática para conseguir explicar as coisas e para que a pessoa que saiba tudo de SEBAS, a pessoa que não saiba nada de SEBAS, para que ela consiga entender minimamente o arcabouço. Então, eu separei os requisitos macro do SEBAS, para educação, assistência e saúde, que vale para toda e qualquer entidade, para todo e qualquer nicho de atuação. Depois, nós teremos os requisitos de educação, assistência e saúde. Então, seguiremos, então, no nosso fatiamento, tá bom? Então, dentro dos requisitos macro, para fins de obtenção do SEBAS, a lei trouxe algumas questões aí, ela praticamente repetiu aquilo que já estava no Código Tributário Nacional. Então, isto vale para concessão e isto vale para renovação, tá? Nós veremos que o prazo de validade de concessão e renovação continuam os mesmos, a mesma esquizofrenia para fins temporais, mas eu não quero me adiantar neste ponto. Voltando aqui, então, dentro dos requisitos macro, então, o primeiro é que a instituição aplique as suas receitas dentro do território nacional, ou seja, eu não posso enviar dinheiro para o exterior, mas posso receber. Então, esta é uma regra que já está lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional, CTN é Código Tributário Nacional, portanto, não é uma novidade para nós. Depois, a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, a nossa apelidada CPEM, da Receita Federal e da PGFN e da regularidade junto ao FGTS. Eu há bastante tempo bato nessa tecla, como tributarista que sou, bato nessa tecla de que a regularidade fiscal ela é de suma importância para as operações da instituição, independentemente de SEBAS ou de qualquer outra coisa. Então, isso te impede de fazer uma série de operações. Então, firmar parcerias, você obter o SEBAS, ou você participar de licitações e tudo mais. Então, ter a regularidade fiscal é um mantra, é uma questão mandatória. Então, não é porque eu tenho SEBAS que eu terei a certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, né? A negativa é quando eu não tenho débito. E a positiva com efeito de negativa é quando eu tenho débito, mas ele está dormindo. Ele não está morto, né? Ele está dormindo, ele está suspenso por conta de uma das possibilidades do artigo 151 do CTN. Então, ou eu tenho um depósito, ou eu tenho uma liminar, ou eu tenho uma tutela antecipada. Então, o débito existe, mas ele está didaticamente dormindo, tá bom? E a regularidade junto ao FGTS. Muito bem. O terceiro requisito macro é ter a contabilidade regular e segregada por área de atuação. Então, se eu tenho atividade híbrida, por exemplo, atuo na educação e na assistência, eu preciso segregar no meu plano de contas as atividades, os projetos de cada uma dessas atividades. Eu tenho parcerias com a Prefeitura de São Paulo, eu tenho parcerias com a União, então todo esse dinheiro carimbado que vem do poder público, independentemente de sua origem, ele precisa estar segregado na contabilidade, de modo que qualquer analista do Ministério que vá analisar o seu pedido de SEBAS, ou qualquer auditor fiscal, seja ele da Receita Federal, da Prefeitura, do Estado, ele consiga minimamente entender o que você faz. Novamente, a contabilidade conta uma história, tudo bem? O quarto requisito é não distribuir o seu superávit. E aqui, de novo, ou seja, tudo aquilo que a instituição ofere de receita, tem de renda, ela precisa reaplicar dentro do modo de operação da sua instituição. É diferente de uma empresa, tá? Então, o terceiro setor, ele funciona assim. Mas, de novo, minha gente, o legislador peca na medida em que ele coloca a palavra dividendos.
Eu venho falando isso há 300 anos. Então, assim, por que colocar uma coisa se é possível tê-la nesta roupagem jurídica? Então, assim, as entidades sem fins lucrativos não têm dividendos. Se eu não tenho dividendos, eu não tenho como distribuí-los. Então, são gorduras da lei que não precisariam estar aí. Mas para nós também não é algo novo, digamos assim. Muito bem. O quinto requisito macro é a conservação da documentação por 10 anos, tá? Os documentos que comprovam a origem e o registro dos recursos inerentes às operações realizadas, né? Parte do mercado tem criticado muito esses 10 anos, porque dizem que estão tentando voltar aí à regra antiga da prescrição previdenciária dos 10 anos, porque prescrição e decadência são de 5 anos, então isso aqui está sendo muito criticado, mas de nossa parte acredito que não haverá problema, basta guardá-los e seguir a lei e seguir em frente, tá? Vanessa, a minha instituição precisa ter auditoria? Depende. Se você tiver receita bruta anual no exercício anterior superior a 4,8 milhões, sim, se não, não. Lembrando que o processo de concessão e de renovação, ele sempre olha a fotografia do ano anterior ao protocolo, seja o processo de concessão, seja o processo de renovação. Então, se eu entrar em 2022, a minha receita bruta anual de 2021 foi superior a 4,8 milhões, eu então estarei sujeito à auditoria externa obrigatória. De onde vem este número? Este número, desde a Lei 12.101, e aqui replicada a regra, vem importado aí de um conceito da Lei 123, que é a Lei do Simples Nacional, em que lá você tem um teto, então eles importaram, né, de uma roupagem fiscal, um regime jurídico que não tem nada a ver com o nosso, um número para cá. Então ficaria mais fácil ter colocado de uma outra forma, mas é isso, né? Cabeça de legislador, a gente nunca sabe o que vai sair. Muito bem. O sétimo requisito macro é a questão da cláusula de dissolução. Aqui eu faço uma pausa e um apelo aos senhores. Os ministérios, especialmente o Ministério da Educação, têm exigido que nos estatutos conste a cláusula de dissolução, tal qual está na lei. Então, que mude uma palavra. Não importa se a questão semântica está correta. O Ministério quer ver no seu estatuto exatamente o que está escrito na lei. Explicarei a vocês. Na nova lei, na Lei Complementar 187, a cláusula de dissolução, então, se a instituição for extinta, né, eventualmente, caso de dissolução ou de extinção, a destinação de eventual patrimônio remanescente, atenção ao vocábulo, a entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas. Entidades beneficentes certificadas. Como era a redação da Lei 12.101? Que este patrimônio remanescente, ele poderia ir para entidades sem fins lucrativos congêneres ou entidades públicas. Eu, Vanessa, entendo que eu sou uma entidade sem fins lucrativos da área educacional, tenho o SEBAS. Se tem no meu estatuto que eventual patrimônio remanescente, em caso de dissolução e extinção, irá para uma entidade congênere, para mim, Vanessa, para vocês também, tenho certeza, está claro que vai para uma entidade que tem SEBAS, tá? Mas aqui houve uma mudança no vocábulo. Então, o que nós recomendamos? Que o estatuto tenha exatamente esta relação. Exatamente tal qual estava aqui. Tal qual está aqui. Então, se antes você tinha no seu estatuto entidades sem fins lucrativos congêneres ou entidades públicas, agora você vai colocar a entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas certificadas pelo SEBAS. E ponto. Para as instituições que eventualmente têm parcerias com o poder público, nós temos clientes que estão aqui conosco, que têm o SEBAS e que têm parcerias com o poder público nos termos do MIROSC, você precisa, então, fazer um mix das duas regras, que não são excludentes, para que o seu estatuto fique de acordo com tanto o SEBAS quanto com relação ao MIROSC. Mas, novamente, esta é a nossa recomendação.
tá? Então, tem instituição que vai falar, não quero mudar, ou de repente, olha, eu escutei opiniões em sentido contrário. O nosso posicionamento, enquanto Meira Fernandes, enquanto instituição tradicional no mercado, que já está há mais de 40 anos no mercado na área educacional, é mitigar ao máximo o risco para os nossos clientes. E assim nós faremos, tá bom? Bom, o oitavo requisito macro, em termos de concessão de SEBAS, é a famigerada remuneração de dirigentes. Senhores, neste ponto, nada mudou. Então, vamos aqui rapidamente. Nós temos a remuneração dos dirigentes estatutários, diretor-presidente, vice-presidente, diretor financeiro e secretário. O Código Civil não traz uma especificação, não traz um rol taxativo, então vocês podem dar a nomenclatura que vocês quiserem, desde que tenha congruência, né? Então, esses são os dirigentes estatutários. Esses dirigentes estatutários, de acordo com a LC 187 e de acordo com a Lei 9532, que é uma lei tributária que também rege essa questão da remuneração de dirigentes, tá? Eles têm a limitação, então continua a limitação individual de 70% do salário dos servidores do Poder Público Federal. Então, individualmente, isto hoje deve estar dando entre 21 e 23 mil reais individualmente. Este dirigente estatutário, que será remunerado via Prolabore, tá? Mas não é o Prolabore do segundo setor, então a gente tem aqui uma figura sui generis, tá bom? Este dirigente estatutário, ele não poderá ser cônjuge ou parente até o terceiro grau de instituidores associados. Por quê? Para não dar conflito de interesse. Então, aqui a regra continua a mesma, tá? O valor global da remuneração de todos os diretores não pode superar 5 vezes o limite individual. Então, deve dar um pouco mais aí de 100 mil reais, tá? E a remuneração, se você for remunerar os seus diretores estatutários, isto deve ter uma previsão prévia no estatuto. Então, não é sair remunerando o dirigente estatutário como eu quero. Não. Você precisa ter, se for uma associação, uma previsão estatutária. Então, depois você começa a rodar a operação. Se for fundação, aí você precisa ter o ok do Ministério Público, tá bom? Para depois começar a rodar com isso, tá? Você precisa também seguir as regras de mercado. Então, um diretor-presidente de OSC, né, que é o gênero Organização da Sociedade Civil, dentre as quais temos as espécies, associação, fundação e as religiosas. Aqui em São Paulo, é um exemplo, tá? Eu não sei quanto está isso hoje. De 7 mil reais, então eu não posso pagar um valor 3 vezes maior para essa pessoa, porque o mercado hoje, na minha área de atuação, prevê aí 7 mil reais. Onde eu vejo isso? Eu vejo na Cato, na Michael Page, na Reis e por aí vai. Então, você consegue ter um termômetro de mercado, guarde esses documentos, porque numa eventual diligência, numa fiscalização, qualquer tipo de ofício oriundo do TCU e por aí vai, no próprio Ministério, você tem aí como justificar o valor de pagamento para esta pessoa. Este valor será contabilizado, mas, de novo, este prolabore de diretor estatutário não é o mesmo prolabore que você paga no segundo setor. Então, o que eu queria dizer para vocês? Que a remuneração de dirigentes, ela continua permitida, tendo um teto, uma trava para os dirigentes estatutários e não a trava para o CLT, tá? Então, a pessoa que está exercendo um cargo CLT, ela não vai ter uma trava. Devemos aguardar, como disse no início, a regulamentação desta lei complementar para entender como ocorrerá exatamente essa questão da remuneração de dirigentes, tá? Então, para aqueles que já remuneram, continuem a regra do jogo. Para aqueles que não remuneram, reflitam se isto vale a pena, porque nós temos aí alguns certificados, alguns processos de imunidade, especialmente os municipais. Alguns municípios não aceitam esta remuneração de dirigentes estatutários, muito embora nós tenhamos uma previsão legal. Então, reflitam, consultem o seu contador, consultem o seu advogado para ver se isso vale a pena e até que ponto,
Tudo bem? Bom, o nono ponto dos requisitos macro é o princípio da universalidade de atendimento. É um bom e velho conhecido de vocês, eu não vou me alongar neste ponto. E a décima regra macro, para fins de obtenção aí, de concessão ou de renovação do SEBAS, é a preexistência de 1 ano da pessoa jurídica. Isso também não mudou. Mas este prazo ele poderá ser reduzido se houver aí uma relação dessa OSC, de novo, OSC não é nome de remédio, OSC é a Organização da Sociedade Civil, associação, fundação ou religiosa, que tem algum tipo de contrato, convênio ou instrumento congênere com o SUS, o SUAS e o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tá? Mas, teoricamente, via de regra, especialmente nós que estamos aí na área educacional, nos encaixamos nessa regra macro aí de pré-existência de 1 ano.